Quantas promessas falhas oh, não falharão, e das estrelas ou que cessa, mas as promessas brilharão. Amém. Graças a Deus. Que assim seja, né, meus amados? Deus abençoe a todos os nossos irmãos, a todas as nossas irmãs, nesta noite abençoada de quarta-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estou feliz porque mais uma vez Deus permite viver para estar convosco, para juntos alimentar da palavra revelada de Deus, que é a palavra que Deus enviou para nós nesse tempo, né? Nós estamos alegres e satisfeitos, alguns dias ausentes, né? Estávamos de viagem no ponto em Curitiba, mas agora estamos aqui para continuar a trabalhar na causa, na obra do Senhor. Deus abençoe você que está aí sintonizado pela primeira vez ou mais vezes. Espero eu que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar nele bem. Nenhum homem pode fazer nada, nenhum ministério faz nada, ninguém, nenhuma igreja, nenhum movimento faz nada. O que faz todas as coisas é Deus em sua palavra. Amém? Que o Espírito de Deus, o Espírito de verdade, a qual está incumbido revelar, manifestar a Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje eternamente, possa vos alcançar e possa vos ajudar. Nós estamos numa hora difícil, mas queremos que torna fácil, porque Deus está ao lado do teu povo, né? Quando você toma uma palavra de Deus, quando você aceita o assim do Senhor, Deus tem algo grande na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você realmente encontra paz para caminhar, você encontra segurança, você encontra disposição, anelo em Cristo. Quando vemos que o mundo jaz no maligno, vemos tantas coisas aí desviando para o mal, e hoje os filhos de Deus estão na luz da palavra, crendo na palavra da hora, de Gênesis a Apocalipse, e não tem demônio no inferno, não tem enfermidade, não tem tristeza, não tem dor, não tem embaraço denominacional, não tem embaraço igrejeiro, nada para tirar você, nada disso vai te tirar da verdadeira adoração que está em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa cada dia mais te batizar, te encher de graça, de regozijo, e aquele grande amor divino, e aquele azeite da panela dourada esteja nos ungindo, e ao mesmo tempo possa estar em nossos corações, guiando-nos à total verdade do Evangelho completo que Deus tem mostrado para nós. Que Deus nos ajude a manter firme na fé cada dia, né? Cada hora, cada momento, cada instante, né? Nós vamos meditar no tema muito bom hoje. O tema hoje será verbo, palavra manifestada. Verbo, palavra manifestada. Amém? E vamos tomar uma escritura aqui que está em São João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Anote aí. São João, Evangelho de São João, viu? São João, capítulo 1, versículo 1 até o verso número 5. E o tema então será verbo, palavra manifestada. Aleluia. Deus nos ajude, Deus nos abençoe nessa programação de hoje, que nós possamos alcançar benevolência, alcançar graça, virtude, paciência com o nosso Deus, né? Através do teu poder. Que Deus nos ajude. Vamos para uma faixa musical em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.
É hora de despertar, Igreja do Senhor, para que sua vinda não nos cause dissabor. Cuidado com a lamparina, não deixemos apagar, os sinais estão mostrando. Jesus já vai voltar. Oh, graça, graça, aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus Cristo. Liberdade, no mundo já não há paz, é fome e destruição. Ouvimos falar em guerra, é nação contra nação. As profecias da Bíblia estão todas se cumprindo e estão nos avisando. Que o Mestre já bem-vindo. É hora de vigiar, porque é o tempo do fim. Lembremos de que Jesus um dia nos falou assim: guarda bem o que tens, para ninguém tomar tua coroa de glória. E já preparado está, preparado está. Amém. Guarda bem o que tens, para ninguém tome a sua coroa. Né? Nós louvamos a Deus, porque Deus tem sido compassivo, misericordioso conosco. Em todas as eras Ele trabalhou, e agora sendo então a última era da igreja de Laodiceia, última dispensação, inclusive, tratando aí com a nação gentílica, né? E logo mais, quando encerrar esse programa, Ele voltará a tratar com os judeus, de acordo com conforme está Apocalipse capítulo 11, né? Verso 3. Moisés e Elias pregará, e a mensagem de Moisés e Elias, ou seja, essa mensagem, ela será 144 mil judeus, 12 de cada tribo, para juntar então, através dessa mensagem. Né? Graças a Deus, mas enquanto proposta partida, nós estamos aqui ainda, né? Graças a Deus, Deus está fechando o tempo conosco, mas enquanto Ele não fecha o tempo, Ele está dando tempo para você, meu irmão, você que ainda não é convertido, você que não aceitou o Evangelho, para você entrar, porque a porta da graça vai se fechar. No tempo de Noé aconteceu isso. Noé pregou por volta de 120 anos e tudo mais, falando sobre a vinda, né, do dilúvio e tudo mais, e o povo não deu crédito, mas até que Deus fechou a porta atrás de Noé, e nem que o povo clamasse depois, nem que chorasse. Ele não tinha mais chance de forma alguma de entrar, porque eles tinham ouvido a palavra, eles tinham um profeta na terra naquele dia, mas eles não quiseram obedecer, né? Mas que nenhum de nós possamos ser pegos de surpresa, né? Distraídos aí por causa do mundo, né? As manifestações estão por aí, e esqueceram de examinar e olhar a palavra de Deus. Jesus falou assim: examinar as Escrituras, porque vós cuidares de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Ela nunca testificará jamais de uma igreja, de uma denominação, mas testifica de Jesus. Então ele é a palavra vindicada. Amém? Vamos lá, São João capítulo 1, verso de 1 até o verso número 5, que diz assim: então o tema de hoje será verbo, palavra manifestada. Aleluia, né? Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amado Deus,
Poderoso e eterno Pai, em o nome bendito de teu amado Filho Jesus, nós abrimos essa escritura hoje e abramos também todos os nossos corações agora, para que essa palavra encaixe perfeitamente, a Deus bendito, e que nós possamos ser revelados no tocante à tua manifestação, teu verbo, a tua palavra manifestada. E então nós cremos de coração que és mesmo ontem, hoje, eternamente, eu creio que o Senhor falará de alguma forma a algum coraçãozinho que realmente o Senhor tem chamado. Deus, faça isso em prol do teu povo nesta hora. Tenha misericórdia de nós. Resplandeça a luz do teu rosto sobre nós, manifestando a ti como mesmo ontem e hoje eternamente. Como tu agiu, trabalhou no passado, o Senhor é o mesmo hoje também. Como o Senhor derramou as bênçãos no passado, o Senhor ainda está derramando. Como o Senhor curou no passado, libertou no passado, deu descanso ao cansado, hoje o Senhor fará a mesma coisa, porque o Senhor não quebra a sua palavra, antes o Senhor vela por ela, para que ela possa vir, então, a cumprimento na vida dos seus filhos eleitos. Então nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, nossas vidas, todos os irmãos na conexão, todos por onde chegar a minha voz, que irão ouvir outro dia esta live, Senhor, que o Espírito Santo possa fazer com que eles sintam seus corações compungidos, como aquele no dia de Pentecostes, quando Pedro deu um pequeno discurso e quase, ó Deus bendito, 3.000 almas estavam ali, Senhor, se arrependeram. Ele dizia a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro disse: arrependemos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e também recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a tantos quantos estão longe, a tantos quanto nosso Deus chamar. Então, sendo assim, ó Pai, eu sei que não há barreira, não há dificuldade, não há circunstância para o Senhor trabalhar. Por isso nós convocamos o Teu Espírito, a Tua graça, ó Teu poder, Pai bendito, que possa compadecer de cada um de nós pecadores e que nós possamos enxergar a luz desta era que estamos vivendo. A Tua palavra manifestada como mesmo ontem, hoje e eternamente, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós entendemos que o verbo é uma palavra. Lá no princípio, quando Deus diz assim, ó, haja, a palavra verbo, haja luz, então houve luz. Né? Haja a porção seca separada das águas, então chamou terra, ajuntamento de águas chamou mares. Daí viu Deus que foi tudo bom, foi tarde no primeiro dia, tarde no segundo dia, até ele descansou no sétimo dia. Mas o que nos chama mais a atenção, que nós precisamos saber, que no princípio era o verbo estava com Deus. Porque Deus, aleluia, sendo o Criador, ele falou, haja o verbo, ele falou a palavra, e a palavra se manifestou, né? Deu um salto, e ela foi então cumprir para que o propósito que foi enviado. Aleluia! Então veja só, nós lembramos agora que creio que é Isaías 55, se não falha a memória, né? A Bíblia diz assim que a palavra que eu enviei não voltará para mim vazia, mas terá um propósito para quem enviou. Então, quando Deus fala a sua palavra, algo acontece. Amém? Em todo o tempo a trajetória de Deus foi assim. Então, ele estava lá no princípio com Deus. Ele, quem estava? Deus. A palavra, por isso que falou, façamos o homem. Aí muitos falam, façamos porque estava anjos, estava querubim, estava serafim, estava tudo mais, falou, façamos. Mas o Pai, a palavra criadora, amém? Então ele falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que está na terra hoje, nós encontramos. O profeta disse que toda a desgraça que há hoje, cada coisa que aconteceu hoje, ela teve um princípio lá em Gênesis, lá no princípio. Por isso que Deus falou, no princípio não foi assim. Nós temos que voltar à origem do princípio, antes do pecado, né? Quando você vê toda a morte, toda a desgraça, mas lá no princípio, antes do pecado, não foi assim. Mas depois também, lá no princípio mesmo, quando a serpente enganou a Eva, aí você vê a trajetória do diabo trabalhando, lá no princípio mesmo de Gênesis. Gênesis capítulo 3, você vai encontrar. Ora, a serpente, ela é a animaria das mais astutas que tinha no campo. Né? Então veja só, que tudo isso aconteceu lá no princípio.
Mas o profeta diz que nós entendemos que aquela luz inacessível, aquele facho de luz, aquela força sobrenatural, aquele halo, veja só, veio vindo, materializando da coluna de fogo, no pilar de fogo. Veja só, e ela trabalhou através de todos os profetas do Novo Testamento, patriarcas e tudo mais. Mas um dia ela própria desceu na pessoa bendita de Jesus Cristo. Agora veja só como que Deus trabalha de uma maneira especial. Deus é inefável. Como que Ele vem agir de uma forma que confunde a semente do mundo, confunde os teólogos, confunde os cientistas, porque falar que naquele dia chover, tinha que ter Deus na boca do profeta para falar aquilo, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Veja só, então tinha que ter Deus para fazer isso. E Deus faz coisas que confundem o mundo. O profeta diz que Deus é soberano. E como que Deus consegue se esconder e se aparecer ao mesmo tempo? É que uns podem olhar e ver Deus manifestado, outros olham e não conseguem ver nada. Mas por que isso? É porque a voz aprove a Deus manifestar o reino dos céus. Então ele falava em parábola para os outros, mas para os filhos era já claro, a revelação vinha direto, né? Então veja aqui, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, amém? E a luz resplandeceu nas trevas, desde lá do princípio. Ele diz, haja luz, tudo era escuridão, haja luz, houve luz, amém? E a luz resplandeceu por sobre toda a terra, em todo o tempo, da negritude também, das eras, dos tempos, dos movimentos. Desde que quando Adão perdeu o livro de possessão eterna, que era a Bíblia Sagrada, que voltou para a mão do dono original, que você vai encontrar isso lá em Apocalipse capítulo 5, então os homens choravam porque dependia de alguém que pudesse romper isso, quebrar esse tabu. O homem estava perdido, o homem não tinha mais, sabia mais o que fazer, por isso que João chorava, porque se não houvesse alguém que era digno de tomar o livro, desatar os selos ali e mostrar isso para nós, toda a raça humana estava perdida, por isso que João chorava. Mas nós sabemos que houve um que pisou lagar da lei de Deus, que tomou sobre si todas as nossas dores, e na concepção, na consciência de Deus, Jesus foi crucificado lá no tempo do princípio, na presciência de Deus, antes de o mundo ser formado, antes de qualquer átomo para girar isso. Deus Jesus já havia sido sacrificado por nós, por nossos pecados, na mente de Deus. Aleluia. Era do atributos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Mas aí, os homens, depois que viram a manifestação todos os tempos, agora, eles não querem a luz, né? Estão ficando nas trevas. Tá? E bendito é o homem, uma mulher, moço, uma moça, que possa olhar pela luz. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e também luz para os meus caminhos. Quando você está caminhando na luz, você está firme na luz, aleluia, você tem lugar certo para pisar. Você não colocará seus pés no areia movediça, num buraco aí, algumas coisas horríveis aí, você está bem seguro, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Amém? Que coisa, irmãos. Então, Deus sempre faz as coisas às claras. Então, o verbo de Deus, a palavra de Deus, desde lá do princípio, ela vem nos redarguindo, ela vem nos corrigindo, né? Ela vem nos admoestando. É o verbo, a palavra, nos mostrando qual a diretriz seguir. O posicionamento do verdadeiro filho e da filha de Deus. Sabe por quê? Porque por causa do pecado, nós fomos todos destituídos da glória. Veja só, mas pela graça de Deus, nós fomos untados novamente. Nós somos ligados a essa oliveira verdadeira. Aleluia. E nenhum pecado, mais nada pode com os filhos de Deus. Porque Deus resgatou a sua semente novamente. E nós temos que crer assim. Tá? Não fazer com que o mundo ache aí. É do jeito que Deus acha que Deus quer de qualquer maneira. Deus não vai fazer isso. Né? Agora o verbo, sendo a palavra de Deus, ela nos adverte. A Bíblia diz, filho meu, não desmaie quando por eles for repreendido, porque o Senhor açoita também a todos que ama e corrige a todos que recebem por filho. E coisa boa, louvável, é quando uma pessoa que ama a Deus, que quer viver para Deus,
ele recebe a correção de Deus. Né? É que eu sempre digo, uma coisa que precisa ser corrigida é o batismo trino em nome de Pai, Filho e Espírito Santo. Se você observar pela Escritura, você vai nunca encontrar alguém, nunca, jamais na Bíblia, alguém que foi batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe isso. Aí você pode me afirmar, mas irmão Roberto, mas Mateus 28,19, Jesus pediu o nome. Ele diz, ide e ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas 3 não é nome. Isso é ofício de um ser. E esse ser tem o nome. Aleluia. Pode ver então, ele falou isso em Mateus 28,19. Mas o primeiro ato batismal que aconteceu, que ocorreu, foi Atos 2,38, que eles batizaram em nome de Jesus Cristo, Atos 8,16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5, Atos 22, 16, tudo mais, outra escritura. Inúmeras escrituras falando sobre isso, porque ele sabia que Pai não era nome, Filho não era nome, Espírito Santo não era nome, é ofício de Deus, como Deus tem muitos ofícios. Por exemplo, ele foi lírio dos vales, rosa de Sarão, a estrela resplandecente da manhã, o primeiro, o último, o alfa e o ômega, e muitos mais. Agora, se você for batizado usando esse título, não vai causar dano algum em você. Você não estará cumprindo a Escritura. Se você é batizado ou for batizado usando os títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, aí simplesmente você vai entrar no pecador seco na água e vai sair no molhado. E você achar que está congregando isso na sua vida, que é a palavra de Deus, não. Isso foi colocado ali no ano 325, depois da morte dos últimos apóstolos, por Constantino, no tempo dos movimentos do catolicismo. Mas hoje Deus está com a sua palavra, o verbo se fazendo carne ao nosso meio. E ele diz, como eu os fiz, façai-vos também. Aleluia, participando também de uma verdadeira ceia, e o pomaço que eu vi por alguém falar, mas aqui lá estava apenas Jesus, lá foi apenas um caso de humildade. Então seja humilde e faz o que ele pediu, porque ele falou, assim como eu os fiz, façai-vos também. Amém? E ele falou, na verdade, não é o céu maior que o Senhor, nem enviado maior que aquele que enviou. Mas bem-aventurado aqueles que se cumprir com toda a Escritura. Amém? Bem-aventurado é o homem ou mulher que cumpre todas as Escrituras. Nós entendemos aqui, falando no livro de Jonas, ou melhor de São João, falando de Jesus sendo, que ele em princípio era o verbo, lá no início da Bíblia. Agora nós vamos voltar aqui um pouquinho, aqui no final da Bíblia, em Apocalipse, meus amados, capítulo 19, verso 11. Ele falando que lá ele era o verbo de Deus, né? E o verbo se fez carne por todo o tempo, as eras, as pensações, e tem caminhado nos pés no nosso meio. Mas agora em Apocalipse capítulo 19, nós vemos ele aqui vindo, montado em um cavalo branco, né? Em um poder branco, justo, com as suas vestes salpicadas de sangue. Olha só o que diz para nós, que ele era também o verbo, a palavra de Deus. Aleluia! Ele viu o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Verso 12. E os teus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Agora tem muitas pessoas tentando interpretar a coisa de Deus, quanto ao novo nome, o nome de Jesus e isso mais. Gente, essas coisas cabe a Deus revelar. Por exemplo, aquela pedra branca que você vai receber, que só quem recebe vai ter a revelação de entender, isso cabe para o dia e a hora. Amém? E você entenderá isso. Aleluia. Né? Então, o que nós temos que fazer é estar submissos à palavra do Senhor e vivermos a palavra de Deus e não preocupar com mais nada. Não preocupe querer entender muito de Bíblia, não preocupe querer sair aos demais, por estudos bíblicos, estudos teológicos, escatológicos. O que nós precisamos é nos render completamente nas mãos de Deus, né? E assim nós alcançaremos a justiça dele, e se ele quiser nos revelar, ele vai nos revelar. Amém? Eu creio que é a Escritura, lá no passado, diz assim, que acho que é Deuteronômio, algo assim, que diz assim, acho que é 20, sai da memória agora, né? Diz assim, as coisas reveladas são para nós e nossos filhos, porém as encobertas são para o Senhor. Então, à medida que Deus quer te revelar, dê glória a Deus, dê aleluia, e pratique, coma da palavra, viva, não duvide. E aquilo que você não entendeu, você continua crendo de coração,
isso tem muita validade dentro de Deus. Amém? Mas continuando aqui, eu vi os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Verso 13, estava vestido de um vestido salpicado de sangue, de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Aleluia! E para quem não sabe, esta mesma Bíblia, esta palavra vai julgar. Jesus me falou assim, né? Que a palavra que eu tenho pregado o há de julgar no último dia. Então não precisa do sermão bonito, não precisa ninguém pegar, tentar abrilhantar e tornar fácil o caminho para o Evangelho, quando nós sabemos que o caminho não tem atalho. Você entra pela porta, porque quem entra pela janela é ladrão salteador. Entra pela via correta, tá bem? Pela palavra de Deus, pelo verbo de Deus manifestado, sabendo que Ele cumpre as suas palavras. E essa palavra é mais penetrante que uma espada aguda de 2 gumes. É uma espada que ela corta tanto para entrar e corta para sair, né? Discernindo até os pensamentos do coração, inclusive os seus agora, que você está pensando. A palavra discerne isso. Você pode estar pensando, mas isso é loucura. Mas isso, ninguém dá conta. Não faça isso. Creia em Deus, creia em Jesus Cristo, creia na sua palavra manifestada agora. Porque o verbo se manifestou em nosso meio. O verbo tão falado, tão propagado pelos profetas, inclusive 712 anos antes, né, Isaías havia falado, estava agora o verbo manifestado na pessoa de Jesus Cristo. E eles não perceberam. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não conheceram. E agora a mesma coisa, quando o Evangelho tem descido uma vez mais, manifestando e mostrando que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente, mostrando que Jesus Cristo é o Espírito Santo de Deus, mostrando que Jesus Cristo é aquela coluna de fogo que guiou Israel do deserto até a terra prometida. Aleluia! A coluna de fogo guiando o seu povo Israel. A mesma coluna de fogo tem descido nessa era, através de uma mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, abrindo os mistérios de Deus para nós, colocando o verdadeiro crente em posicionamento para arrebatamento, saindo fora dos dogmas, dos arraiais do nacional e ter entrado na presença de Cristo Jesus. Aleluia! Isso alegra o meu coração, porque eu sei que realmente Deus está fazendo isso, através dessa mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas a palavra está sendo manifestada. E nos dias anteriores ao dilúvio, Deus manifestando também a sua palavra no seu profeta Noé. Veja só, ele pregou o pregoeiro da fé. Em toda a dispensação, Deus, o verbo estava manifestado, sua palavra na boca de seus profetas. E eles não puderam entender sobre isso. Tanto é que mesmo no dia de Jesus o levaram à cruz, em morte de cruz, porque eles não entendiam. Eles não entendiam a linguagem de Jesus Cristo. Tinha que realmente ser chamado para entender. E hoje, se você não for chamado para entender também o chamado de Deus, você vai seguir o chamado de uma iluminação, o chamado do ismo, de uma seita, de um legalismo próprio, um carnicismo, né? E às vezes as pessoas põem tanto fardo pesado nas costas do súdito, que às vezes ele pode mover com o dedo. Veja só, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo mais, e às vezes está lá de braço cruzado, nem ele tem que ser exemplo, não é? Mas nós temos Jesus Cristo como nosso exemplo. Temos a mensagem do profeta como nosso exemplo a seguir. Tudo que a mensagem tem dito para nós, cabe a nós, sendo o verbo de Deus manifestado nesses dias, é nos ocupar, por obrigação espiritual até, de viver o que está na palavra do profeta. Porque o profeta te coloca na Bíblia Sagrada. Aleluia. Agora, esses profetas que falam algo que não está na Bíblia, você tem que deixar para lá. Não adianta quanto sonho ele teve, quanta visão ele teve. O apóstolo Paulo sempre dizer, não quer que ninguém os perturbe, né? Nem por carta, nem por epístola, nem por nada nesse mundo, para que isso não venha abalar a vossa fé. Irmãos, você tem que estar com o assídio do Senhor. Você não precisa estar com o assídio de uma igreja, de um pastor, de um clérigo, de uma junta. Veja só, você precisa estar com o assídio do Senhor, que é o verbo manifestado hoje, a palavra de Deus manifestada. Alguém fala assim, né? Essa palavra que está na Bíblia é uma palavra qualquer. A palavra pode ser, mas o significado dela é outras coisas. É profundo. E essa palavra, ela nos dará a vida eterna, porque ela é Jesus Cristo. Aleluia! Ele é a palavra.
e caminhando em nosso meio hoje, na forma do Espírito Santo, cumprindo cada coisa no devido lugar. Deus nunca deixa as coisas, irmão, sem cumprimento. A menos que não chegou o tempo ainda, mas seu tempo virá. Amém? A Bíblia diz assim, a palavra de Deus, verbo de Deus, manifestado, palavra, diz, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Pode passar o que quiser passar, mas as minhas não vai passar. Ela vai ter que cumprir. Aleluia. Se Deus prometeu para nós que enviaria um profeta em Apocalipse capítulo 10, verso 7, e Deus tem feito isso. Amós 3,7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem que primeiro revele os seus mistérios, os seus segredos aos profetas, seus servos. Como anunciou seus profetas, seus servos. Deus faz, Mateus 17:11. Amém? Elias virá e restaurará todas as coisas. Falando que a própria vida desse Elias trará um trabalho de restauração. Aleluia, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, primeiro, Deus manda o seu porta-voz para gritar o povo: ó, Davi, cuidado, não se envolva, não se meta com isso, não se envolva com aquilo, escape por sua vida, entra na Bíblia Sagrada, entra na arca do dia que estamos vivendo, entra através do assídio do Senhor, no verdadeiro batismo do Espírito Santo, aleluia, que te isola você do mundo internacional de fora e te introduz na presença de Deus, aleluia, na presença da glória da Shekinah. Você, pecador que me ouve nesta hora, escape por sua vida. Você que está desviado, você que está abandonado, você que está decepcionado com a igreja, com o movimento para lá para cá, é uma mentindo sobre a outra, é uma lançando sombra sobre a outra. Fuja dessas coisas e vá para a palavra de Deus revelada, aonde Deus dá descanso para a sua alma. Quando você vai na igreja para ter libertação, você volta mais perturbado. Você precisa escapar disso. Você precisa ir para Jesus, que falou assim: é o meu fardo leve, o meu jugo é suave. Deus quer que seus filhos descansem a sua palavra. É isso que Ele está fazendo nessa hora, né? Então o verbo manifestado em carne em Jesus, e hoje Ele falou: eu vou, né? Ele falou: ao princípio eu vou, mas mandarei o Consolador que fica convosco. E desceu no dia de Pentecostes. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, até a consumação das eras. Então, se Deus está falando com você, meu irmão, se Deus está falando com você, minha irmã, não perca mais tempo. Não fique cocheando em dois pensamentos, como aquele escolher para a guerra, ficar lá cocheando, né? E não sabia se não ia, né? E tudo mais. E se Deus era Deus, por que não servir a Deus? Por que deixar Deus para servir Baal? Por que servir o mundo, quando Deus está agora nos advertindo e nos ajudando, meus amados? Aleluia! Nos ajudando através de sua palavra. Mas o profeta diz: Deus vale, agora Deus vale não mais do que a sua palavra. Tudo que é Deus é a sua palavra. Deus nunca omitiu de cumprir a sua palavra. E também Deus nunca mentiu e não cumpriu aquilo. Ele nunca fez isso. Mentir e não cumprir aquilo. Não. Todas as coisas Deus cumpre. Então Ele vale conforme a sua palavra. Aleluia. Por isso que eu digo, meus amados, nós temos que ter nossos olhos abertos, focados na palavra de Deus. Se você não estiver na palavra, não importa quanto você grite, quanto você fale em língua, quantos sonhos você teve à noite, e até cumprir no outro dia, quanta profecia você pode dar. Se você não estiver na palavra, você vai ficar aí. Porque a palavra realmente colocará na glória eterna. Amém? Então veja, Ele vale tanto quanto sua palavra. Se aquela palavra não é eficaz, então Deus não é eficaz. Veja só. Se a palavra não é eficaz, mas ela é eficaz. Então Deus, aquele é Deus. A Bíblia diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e não vale mais do que minha palavra, e você não vale mais do que sua palavra. Você sabe o que significa tremendo? Você sabe que as palavras, meus irmãos, preste muita atenção nisso, as palavras de um homem, de uma mulher, ela vale tanto quanto a pessoa é. Veja só, nós expressamos por fora o que está por dentro. O homem fala do que o coração está cheio. Mas você veja só, esses homens hoje estão expressando o que eles têm por dentro, né? Por exemplo, os nossos jovens hoje, eles estão estudando para ser educados, mas veja só o que eles estão escrevendo nos muros, né, nas cabeceiras de ponte e rodovias, e tantas coisas obscenas. Agora, estou indo para ser educado, mas veja só o que está produzido.
Então me expressa o que está por dentro dele. E a nação está expressando o que está por dentro dela. Você vê só, desde a política e tudo quanto é coisa, o sistema religioso está um caos, está uma vergonha, porque eles estão querendo ser educados espirituais e estão perdendo a estribeira, não estão mais dando conta de se policiar e de ser exemplo para os demais. Mas o profeta disse que o homem vale tanto que sua palavra. Agora esses homens que falam as coisas e não viram o que falam, aí é difícil, né? Mas o profeta diz aqui na mensagem, na nação, Pai Celestial, pelo companheirismo junto ao corpo de Cristo, junto à palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Aleluia, o verbo habitou, mas ele foi e mandou o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo está conosco, sobre nós e em nós. Você precisa adquirir o Espírito Santo. Se você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar aí, né? Por o Espírito, o profeta diz, a Bíblia diz, somos todos batizados no corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, todos são através ligados pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus hoje, que é a palavra manifestada, vocês sabiam que o Espírito de Deus se alimenta da palavra de Deus? O próprio Espírito de Deus se alimenta da palavra, então essa palavra é eficaz, ela é pura mesmo, né? Porque Deus, a palavra é a mesma coisa, né? Ele diz assim, eu e o Pai somos um. Quem me vê a mim, meu Pai. Amém? Oh, que alegria, né? Graças a Deus. Aí o profeta diz aqui, mais um pouco, não é edificar uma coisa grande ou fazer uma coisa grande. É o que Deus, veja, o que é uma revelação da palavra de Deus. O diabo não tem medo dessa minha Bíblia na cabeceira da cama. O diabo não tem medo dessa Bíblia em cima do criado mudo. O diabo não tem medo dessa Bíblia em cima da mesa ou em qualquer canto da casa. Mas tem uma coisa que o diabo tem medo, é se a Bíblia, o cumprimento dela, o Espírito Santo de Deus, a veracidade, o poder da palavra estiver na vida de um homem, irmão. Pode ser ele até analfabeto. Se a palavra estiver lá, que está o que detém Satanás, é o que derrota Satanás. É a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, né? Então veja que coisa. Então o verbo de Deus e o verbo se manifestou, habitou entre nós. Isto foi a revelação da palavra de Deus. A palavra revelada foi Jesus Cristo. A palavra revelada hoje é o Espírito Santo da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não é você ter o estudo sobre a palavra, explicar sobre a vida dos profetas, falar sobre os feitos de Jesus e ter um bom desempenho, que alguém possa ouvir você e ficar de boca aberta, sem saber o que fazer, atônito, perplexo. Não é isso. Mas é se a vida daquela palavra estiver em você. Quando Deus der o mandamento, você vai correndo e cumprir esse mandamento. Então o Espírito se alimenta da palavra. É porque você tem a natureza de Deus, você é da linhagem de Deus. Então isso é revelação da palavra, não é a palavra sozinha, a letra, não, é a revelação por trás da palavra, que significa aquilo. Amém? E outra coisa, não é só saber o que significa. Se você é de Deus, você corre logo para cumprir isso na sua vida. Por isso eu não canso de batizar. Se você não foi batizado no nome de Jesus, você precisa ser batizado. Você precisa ser batizado. Agora o batismo não te salva não, mas se você for salvo, você vai cumprir isso, o que é bíblico para o salvo. Aleluia. E Cristo é a palavra, no princípio era o verbo, está dizendo novo, o verbo era Deus. Assim, ela juntou, veja só, a palavra e o Espírito, começou a misturá-lo. Aleluia. Quando aquela oferta de farinha, que aquela mulher que estava lá, viúva, com seu filho esquelético, já quase para morrer, não tinha mais comida para comer, a fome sobre a face da terra, seu marido foi para a guerra, tinha morrido de guerra, e ela estava lá, de repente Deus envia Elias lá. Enviou lá na casa da viúva. E ela saiu para pegar 2 cravetos, para fazer um pequeno fogo, para cozer um bolo ali, com um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha que ela tinha para comer e seu filho morreu. De repente chega um profeta Deus lá e disse, né, conversou com ela e tudo, falou, faz um bolo para mim comer. Ela foi lá, fez, ela misturou o que ela tinha, sabendo que seu filho esquelético vai morrer, mas ela obedeceu à voz de Deus. Não importa as circunstâncias da sua vida que você está passando, mas você tem que parar um pouco para ouvir a voz de Deus, porque está muito agitado demais, ocupado das coisas do mundo.
perplexos aqui e ali. E a Deus não pode trabalhar conosco, nós não temos tempo para Deus, nem mesmo tempo para oração, nem para agradecer a Deus pelo trabalho e pelo alimento, nem para assistir aos cultos, às reuniões. Ficamos em casa blasfemando, falando às vezes. E nós queremos ser abençoados assim. Mas essa mulher foi lá, pegou, misturou o azeite, veja só, com aquela farinha, né, a palavra que o profeta falou, vem e traz para mim. Com a fé que ela tinha, no Espírito de Deus, misturou e trouxe. Deu para ele falou, traz para mim também um copo de água. Na outra mão, trouxe, voltou, agora vai lá e faz para você, seu filho. Isso, irmãos, que Deus faz. Deus não deve nada a ninguém. Aleluia. Deus é o Deus longânimo, benigno. Deus galardoador, Ele dá sempre a mudança aos seus filhos. Mas primeiro você tem que se achegar a Deus, então Ele se achegará a vós. Aleluia, porque você vive uma vida às vezes meio moribunda, porque você não tem tempo para Deus. Mas se você abrir o seu coração para Deus, você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida. Viu? Grandes coisas acontecerão. Então ela misturou ali, né, aquela farinha, tudo assim, ela juntou a palavra e o Espírito de mansidão. O Espírito de Deus, a palavra do profeta, vai e faz para mim. Ele misturou e começou a misturar. Aleluia, que esta noite, a palavra que estou pregando, falando para vocês, que caia em vossos corações também. Você que é crente desviado, você que está no mundo, você que fica aí perambulando para cá e lá, veja só, misture isso com a fé hoje. Que essa palavra vir no seu coração e você receber isso no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando une a palavra e o Espírito, note o que acontece. Algo acontece, meu amado. Como a Bíblia diz, a palavra de Deus. Aleluia. Ele é a palavra. Aleluia. De Deus, no princípio ele estava lá. Aleluia. A palavra de Deus é mais penetrante e poderosa do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Glória a Deus. Não tem coisa que possa esconder a palavra de Deus. O salmista falou, se subir até o céu, o Senhor lá está. Se descer a parte mais remota da terra, o Senhor lá está. Se descer ao céu, ao inferno, à sepultura, lá também o Senhor está. Mas o que vai fazer então? O negócio é ficar, meus amados ouvintes, e encarar a realidade e esperar o cumprimento de Deus. Ficar, Senhor, estou aqui. Aleluia. Faça como Isaías. Estou aqui. Envia-me a mim. Cumpra, faça igual a Ana. Cumpra conforme a tua serva. Né? A Maria. Conforme a tua serva. Conforme o Senhor quer manifestar. Então é isso que Deus está fazendo nessa hora. Simplesmente isso, né? Agora, ele era um profeta na terra. Agora, porque ele foi o quê? Fiel testemunha à palavra de Deus. Amém? Ele foi a palavra manifestada. Verbo, palavra manifestada. E a palavra manifestada, o verbo, está na igreja hoje. Todos os filhos e as filhas de Deus formados nesse mundo. O Espírito de Deus está ligando através da ligação do Espírito Santo agora. De coração a coração, de espírito a espírito, de etapa a etapa, de poder em poder, até tornar a estatura completa de Cristo. É 1 Pedro 8 que é. E nós vamos chegar à estatura, mas primeiro tem que ter grau na pirâmide para seguir. Aleluia, no princípio era o verbo, né? Que coisa maravilhosa. Ele foi a verdadeira fiel testemunha, a eterna palavra de Deus. Ele foi a palavra, amém. Foi a palavra de Deus, e sendo a palavra, ele foi profeta, porque a palavra de Deus flui através dele. Quando é um profeta enviado de Deus, a palavra de Deus flui através daquele profeta. É o dom de Deus manifestado nesta hora que estamos vivendo. Aleluia, né? Que coisa maravilhosa para nós é saber que Deus sempre trabalha assim. Aí o profeta diz assim, discutir sobre Deus em sua igreja, veja só, ou seja, sua palavra, a Bíblia diz que a palavra é Deus. Esse povo que anda aí com o nome de Bíblia, algumas frases escritas em camisetas, e vão para carnavais, vai para coisas obscenas aí, irmãos, cuidado com essas coisas, né? Então, a palavra de Deus é soar e julgar o último dia. Então, veja, devemos ter respeito para a palavra de Deus, com a palavra de Deus, né? Olha que coisa então, a palavra no princípio era o verbo estava com Deus. Agora ele se fez carne e habitou entre nós, aleluia. Agora vós não credes em mim, credes na palavra, amém?
Se a pessoa, Jesus falou, se você não crê em mim, crê na palavra, que a palavra falou de mim. Se não quiser crer no ministro Roberto, crê no que está escrito na palavra de Deus. Quando Deus deu as promessas para nós nessa era, que estamos vendo, né? Nas suas indicações, suas maneiras de trabalhar, e a era tão perdida aí pelo pecado, né? Quando o tempo, a evolução cresceu demais, e que é sufocado a palavra de Deus. As igrejas, os ministérios por aí afora, qualquer lugarzinho seria um ministério, todos eles falam de Deus, mas muitas vezes aqueles são para desviar o povo da verdadeira palavra de Deus. Falando que Deus só quer coração, você pode viver de qualquer maneira, pode cortar cabelo, pode se pintar, pode usar bijuterias, pode usar coisas para atacar anéis, vestir roupas indecentes. É isso que atrapalha. O profeta diz que muitas igrejas deveriam ser fechadas por causa disso, porque atrapalha mais do que ajuda a abençoar. Mas o profeta disse, então crê nele, Jesus falou, crê em sua palavra, amém? E a palavra foi feita carne, eu sou, aleluia, eu sou, no princípio era a palavra, glória a Deus, agora o que é a palavra dele faz, aleluia, ela fortalece nosso corpo espiritual, aleluias, glória a Deus, forte, ao termos comunhão com ele, para resistir ao diabo, aleluia. Você diz, irmão Brano, o que é isso que o Senhor diz, ter comunhão na palavra dele? Sim, ele é a palavra. Ter comunhão é assim, irmãos. A Bíblia requer que você cumpra algo, você vai e cumpre. Você está comungando com ele, comunhão com ele. Aleluia. A palavra diz, você tem que ser batizado, você vai ser batizado. Se a Bíblia fala que você tem que largar os ídolos, mundo para lá e vir para a palavra, você tem que fazer isso. Você está obedecendo a palavra revelada, manifestada no seu. O verbo manifestado uma vez mais. Amém. Graças a Deus, né? Olha que maravilha, a palavra de Deus é verdade. É a palavra de Cristo, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Jesus falou, eu sou o caminho, gente, a verdade e a vida. É o caminho estreito, é a porta estreita, porém ela conduz para a vida eterna. Aleluia, mas trilhar no caminho de Jesus não é fácil, em parte porque você tem que passar por horas difíceis, tribulações, decepções, mas você fará isso com prazer, porque você está seguindo a Jesus Cristo. Você não está seguindo um credo, um dogma, uma igreja, você está seguindo a palavra de Deus, o verbo, a palavra de Deus, seguindo a Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. Então, se seguimos o verdadeiro, genuíno guia, o Espírito Santo. Quem é o guia da igreja não é homem, não. É o Espírito Santo de Deus que está em sua palavra. Ela que sempre está nos policiando e nos ensinando a nós coagir com a palavra. É o Espírito Santo nosso guia. Aleluia. Ele tem vindo nesta área que estamos vivendo para nos guiar. Aleluia. Sei que Deus se põe por detrás da sua palavra. E a hora, agora, se você tem algum tipo de credo, melhor ter cuidado com isso. Mas o Espírito Santo respaldará a palavra de Deus. Amém? Em São João, capítulo 1, verso 1, ele diz, né? Ele diz, ele é a palavra, ele é o guia. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Agora, pelo ouvir a palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a palavra de Deus. Bem-aventurados os que lêem e os que ouvem as palavras das profecias e as guardam. As coisas estão escritas, as profecias desse tempo. Amém? E as guardam. Não é? Ouvir, entrar de um lado e sair do outro. No ouvido, né? Mas você ouvir com o ouvido da fé. Aleluia, você precisa orar. Senhor, transforme sempre minha mente de acordo com a tua palavra, que seja realmente, a minha mente seja a tua mente, Senhor. Aleluia, né? Graças a Deus. Então, é isso aí. Nossas orações, nosso apoio para ajudá-lo a permanecer naquilo que é a palavra eterna de Deus. Sempre estamos orando, sempre estamos aqui, ou na igreja, ajudando nossos irmãos a tomar parte da vida eterna, a se unir com aqueles que irão embora no arrebatamento.
Aleluia. E mesmo se vier, nós estivermos partindo, nós já teremos seguro nas mãos de Deus. Teremos de estar seguros porque estamos na palavra de Deus. Estamos na palavra certa. Estamos no fim de tudo e Deus está respaldando a sua palavra agora mesmo. Aleluia, né? Ele é a palavra. Glória a Deus. Ele ainda confirmará essa palavra. Agora, se cremos nela, vocês creem? Eu pergunto, vocês creem? Aleluia. Que é a palavra? E as anunciará a vós. E também ele vos anunciará o que há de vir. No livro de Hebreus, capítulo 4, a Bíblia disse, veja, a palavra de Deus é mais penetrante. Agora, quem era a palavra? Jesus. Jesus não demoliu os fariseus, os saduceus, os libertinos, essências, herodianos, nazarenos. Nunca deu a palmatória para eles nos seus erros, não, mas falou raças de víboras e tudo mais. Deus, através de Jesus, tem feito essas coisas. E Ele ainda está fazendo, porque Deus é severo com sua palavra, Ele é manifestado através da sua palavra. E nós cremos que, sendo assim, então, Ele está cumprindo todo o seu ministério. Aleluia, né? E através disto, quando Ele cumprir o seu ministério, Ele virá, aí como lemos Apocalipse 19, virá para julgar. Daí diante. Virá para julgar. Então, nós temos que estar preparados, né? E ainda confirmará essa palavra. Se cremos nela, vocês creem? Aleluia, né? Que coisa maravilhosa. Mas Cristo tem um nome. Qual é a palavra de Deus? Esse é. No princípio era o verbo, né? O verbo estava com Deus e tudo mais. O verbo, Deus. Agora ele prometeu, dizendo que algum dia no futuro a verdadeira palavra viria a ela novamente. A verdadeira palavra será manifestada a ela. Agora lembre-se disso, porque ele prometeu Cristo através da mulher e aconteceu. Então a palavra virá a novo. Esse poder supremo virá a ela. Aleluia, né? Graças a Deus, que Deus possa ajudar os nossos corações, que nossos irmãos, nossas irmãs prossigam sabendo dessas coisas, que a palavra, o verbo de Deus está aí manifestado agora, através dessa mensagem que nós temos, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome santo de Jesus Cristo. Esta é a desejo do meu coração. Nós vamos ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus e depois nós vamos lembrar de alguns irmãos aqui na conexão. Amado Senhor, Pai eterno, sendo a Tua palavra, Espírito Santo, sobre nós, que ainda nos cura, nos liberta, nos dá força para prosseguir, nos ensina a crer nessa mensagem, profeta mensageiro, e estando assim adereçando nossas almas para aquele grande dia que virá, e misturando a fé com o Espírito Senhor. Pai, nos ajude nessa hora, cada irmão, cada irmã, que está doente, aflito, enfermo, necessitado, que o Teu poder possa se aperfeiçoar nessa fraqueza e que Teu Espírito Santo possa curar nesta hora. Dê fé suficiente para escrever na cura, a libertação. Repreendemos todo demônio de treva física, moral, espiritual, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos hoje sempre. Amém, Jesus. Amém. Querendo agradecer também a alguns irmãos da conexão, temos Carlos Silva, Sebastião Batista, José Hilton, Daniel Santos, Tatiana Norberto, que Deus te abençoe, e também por onde chegar a minha voz outros dias, que Deus, alguém for ouvir, que Deus vos abençoe, que o Espírito de Deus possa tomar vossos corações e viver cada dia para Ele. Estamos às portas de um grande acontecimento, e Deus tem visitado a terra com uma mensagem poderosa de um profeta mensageiro, aleluia, nos ajudando agora a enxergar o caminho de regresso ao Éden antes do pecado. Deus os abençoe, Deus sustente, muito obrigado em nome de Jesus. E amanhã, se Deus permitir, estaremos no tabernáculo aqui a Luiz Machado, a partir das 7h30 da noite, também com a mensagem de transmissão. Se Deus permitir, será transmitida pelo Facebook e também pelo YouTube, tá bom? Muito obrigado, Deus os abençoe, boa noite, em nome de Jesus Cristo, até a próxima, assim Deus nos permitir. Lembrando que toda quarta-feira nós estamos aqui para juntos falar do amor e da graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos no nome de Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Amém. Vamos encerrando aqui com um louvor, talvez dois. Deus abençoe.
Eu vejo Deus no sorriso da criança. Vejo Deus na beleza das manhãs. Vejo Deus no cantar dos passarinhos quando voltam para o ninho, expressando sua paz. Eu vejo Deus na poesia do poeta. Vejo Deus no cantar de uma canção. Vejo Deus ao nascer a primavera, vendo a flor que não se gera. Mesmo assim eu vejo Deus. Eu vejo Deus sobre o vento que se vai numa folha quando cai e se perde pelo chão. Eu admiro Deus em sua posição, mas que a rainha de Sabá admirava Salomão. Eu vejo Deus ao olhar pro universo. Grandes mistérios fizeste com suas mãos, pois este Deus da glória esquecida fez o homem e deu vida, e ninguém nota que é do chão. A gente vê esse Deus em cada vida, em cada vida que vive em união. Ele está junto ao necessitado, vê aquele que é guiado por não ter sua visão. Eu vejo Deus sobre o vento que se vai numa folha quando cai e se perde pelo chão. Eu admiro Deus em sua posição, mas que a rainha de Sabá admirava Salomão. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo.